Olá, meninos, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso curso de física, tá? A gente vai entrar agora na parte de dinâmica, na parte de leis de Newton, que tem aí no seu edital. Então, acompanhe aqui com sua tia. Vamos lá, dinâmica. Eu já trouxe um resumo aqui da primeira lei de Newton, que fala que o princípio da inércia, ou seja, um corpo está parado e vai permanecer parado até que alguma força atue nele. Se eu não aplicar nenhuma força, ele não se desloca, tá? A segunda lei de Newton, que fala que a força resultante é a massa vezes a aceleração, beleza? Lembrando que a massa sempre em quilogramas, tá? Aceleração em metros por segundo ao quadrado. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Se esse corpo aplica uma força num bloco, esse bloco também aplica a mesma força contra ele. Ação e reação. Então, vamos embora trabalhar. É um assunto bem bacana, tá? Bem cobrado também aí nas provas. Olha o que ele diz. Um corpo de massa de 2 kg, apoiado sobre um plano horizontal sem atrito, sofre a ação de duas forças, F1 e F2, de intensidade F1, 10 newtons, e F2, 4 newtons. Então, minha gente, independente do que ele queira, pensa comigo. Uma força puxa de 10 e uma força puxa de 4, a resultante dele é para a direita. Com que força resultante? De 6 newton. Beleza? É assim que você tem que pensar, sem nem ter que usar tanta fórmula nem nada. E ele pergunta qual é a aceleração, ou seja, eu tenho uma força de 6 para puxar um bloco de 2. É só tu dividir e rapidinho tu tem a aceleração. Eu vou trabalhar muito essa parte de dinâmica assim. Mas quem quiser, né? Não posso exigir. Você pode trabalhar bonitinho. Força resultante é MA, no caso aqui é F1 menos F2. O F1 é 10, o F2 é 4, a massa é 2. 10 menos 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Lindo. Mas isso aqui é qualidade de vida. Tu bate o olho e já sabe. Tá bom? Então vamos seguir? Questão de número 40. Mesma análise. Pensa comigo. Um bloco de massa 4 kg. Tem duas forças aí, F1 de 15 e F2 de 5. Minha gente, não perde tempo. Vou puxar com 15 e outra puxa com 5, ele vem para cá com 10. E 10 dividido por 4, já sei que minha aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Acabou-se. Segue o baile. Questão 41. Um carro aí de massa 1.200 kg tem uma força F1 de 200 Newton e uma força F2 de 2.600 Newton. Ele vai para que lado? Para cá. Com quanto? Com 2.400. É só você subtrair. 2.400 dividido por 1.200, que é a massa do carro, ele tem uma aceleração aí, ó, de 2 metros por segundo ao quadrado. Não pode perder questões assim. Vou fazer desse jeitinho para você fixar. Trabalhando agora o peso. O peso de um corpo, ele vai estar sempre apontando para baixo. Ele é mg. E para cima, eu tenho a normal, que as forças elas têm que se equilibrar. Nesse caso, a normal é igual ao peso, tá? Massa em quilogramas e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, bem de boa. Determine o peso de um corpo de massa 70 kg. Ora, o peso não é mg? O peso é 70 vezes 10, ou seja, 700 newton. Acabou-se. Só para aplicar a fórmula para a gente fixar. 43. Um corpo possui peso de 2.000 e a gravidade é 10, é só tirar um zero. Ó. Perdão, de 20.000, então é 2.000 kg. Está respondido também. Não vou ficar, como diz, demorando nisso aqui, que é só para você fixar o conteúdo. Calcule o peso na Terra, sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo. Ora, se aqui é 1.000, é só botar um zero. Tudo é só botar um zero. Não tem o que fazer, né? Ah, Rosa, não cai assim. Realmente não vai cair assim. Aqui é só para você entender que o peso de qualquer objeto é a massa vezes a gravidade. A gravidade ele tem que te dar. Tá bom? Agora sim, começa a chegar umas questões que eu gosto de fazer. Dá pra gente se divertir um bocado, tá? E fazer assim, no estalar de dedos. Quer ver? Acompanha aqui. Olha o que ele diz. 2 blocos de massa, 2 kg e 3 kg. 2 kg e 3 kg estão apoiados sobre a superfície horizontal, sem atrito.
e são empurrados por uma força F de 20 newtons. Determine, letra A, a aceleração do conjunto. Minha gente, para tu achar a aceleração, é a coisa mais fácil. Essa força vai empurrar esses dois blocos. Então, a força é de 20 para quantos blocos? 5 kg? Acabei de achar a aceleração. Caramba, Rosa, posso sempre fazer assim? Pode. Tá? Só somar os blocos e dividir força na MA. Então, a força dividido pela massa dá aceleração. Letra B, ele perguntou a intensidade da força que atua sobre o bloco B. Então, na verdade, eu vou acabar tendo que fazer a decomposição de forças, mas também vou te ensinar de um jeitinho bem bacana. Deixa eu fazer como manda o figurino, né? Eu tenho um bloco A, que nele tem uma força de 20 newtons. E o bloco A vai aplicar uma força no bloco B. Por sua vez, o bloco B, a lei da ação e reação, aplica uma força, vou botar assim, de BA. Essas duas forças, elas são iguais, a lei da ação e da reação. A diferença é, para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Só isso que muda, tá bom? Então, muito bem. Como ele quer saber quem é essa força, eu posso trabalhar ou no bloco A ou no bloco B. O bloco A tem 2 kg e o bloco B tem 3 kg. Não é isso que ele disse? 2 e 3? Se eu aplicar aqui quem é a força resultante no bloco A, vai ser o quê? Eu tenho essa força de 20, tá? Quem mais que eu tenho no bloco A? Essa outra força que sai para lá. Força resultante do bloco A, se eu trabalhar o MA, eu sei que a massa é 2 e a aceleração foi 4. Então, essa força resultante é 8. Aí eu te pergunto, como é que a força resultante de A é 8 se entra 12, se entra 20? Se entra 20 e a resultante é 8, é porque está saindo 12. Então, em B vai ter que dar 12. Caramba, Rosa, como assim? Faça aqui. Quem é a força resultante de B? MA? Quem é a massa de B? E a aceleração? Viu aí? Eu posso sempre fazer assim, Rosa? Deve, tá? Então, a força que será aplicada, que atua sobre o bloco B, é de 12 newtons. E que atua no bloco A também vai ser aqui, ó, a força resultante do bloco A de 8 newtons. Ele perguntou só a força resultante, né? Então, muito bem. Se ele pergunta a força de A em B e B e A, todas as duas é 12. Não tem muito o que fazer. Tá bom? Então, vamos mais. O bloco A tem 7 kg. O bloco B tem 3 kg. A força é de 100 newtons. Eu não vou nem ler as perguntas. De cara, quem é a minha aceleração? Opa, perdão. Ó, quem é a minha aceleração? Eu pego a minha força total, divido pela massa total. Minha aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Quem é a força resultante nesse bloco A? Não tem o que fazer. Vou pegar a massa vezes essa aceleração. Então, A tem 70 newtons. Se A tem uma resultante de 70, é porque B vai ter uma resultante de quê? De 30. Porque essa força tem que dar um total de 100. Pode fazer a conta que vai dar. 3 vezes 10, 100. Oh, perdão, 3 vezes 10, 30. E pode ver, 70 com 30 é 100. Então, entra 100 em B, beleza? B usa 30 e joga 70 para A. Olha que lindo. O que ele pergunta, a gente sabe. Letra A. A aceleração do sistema, a gente já viu. 10 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Força que atua em A. Quem é a resultante de A? 70. Quem é a resultante de B? 30. Foi o que a gente fez aqui. Beleza? Então, vamos seguir. Agora, a gente vai mexer com o nosso amigo atrito. Como assim, Rosa? Já reparou que tem algumas curvas que a gente anda que tem assim na pista? É justamente para você não derrapar? Então, se você está com a força para cá, o atrito, ele é sempre contrário ao movimento. Beleza?
para fazer com que a sua força diminua, para fazer com que você pare. Porém, o atrito, a gente vai ter dois tipos de atrito. Temos o atrito estático, que significa quando o corpo está parado. Então, se tem uma força de 100 e eu boto um atrito de 100, esse corpo não se movimenta. Ele está na iminência de se movimentar, mas está parado. E temos aí o atrito dinâmico, que é quando ele começa a ter movimento. Então, você tem que entender esses dois, tá? Que vai ser chamado de Mi estático e de Mi dinâmico. Essa letrinha grega, o Mi, é o atrito, tá bom? Então, vamos ver isso na prática aí. Questão 47. Um bloco de massa de 10 kg encontra-se parado sobre uma mesa horizontal onde o coeficiente de atrito estático é 0,4, o Mi estático é 0,4 e o Mi dinâmico é 0,3. Sempre o estático vai acabar sendo maior, porque é mais difícil eu tirar esse corpo do repouso, tá? Ele em movimento, qualquer toquinho ele anda, né? Gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Calcula a intensidade da força que deve ser aplicada paralelamente à mesa capaz de fazer o bloco entrar em movimento. Então, vamos lá. Para eu fazer o bloco entrar em movimento, essa força, o atrito está para cá. Então, na letra A, eu já sei que essa força vai ter que ser igual à força de atrito. Beleza? Quem é força de atrito? Mi vezes a normal. Quem é a normal? Ela é igual ao peso. Quem é o peso? mg. Por quê? Aqui, ó. Peso está para baixo, que é o nosso amigo mg, que a gente já viu. E para cima temos a normal. Então, no corpo parado, peso é igual a normal, no plano horizontal. Então, vamos lá. Minha força é, para ele entrar em movimento, eu vou usar o Mi estático, ou seja, ele está parado, ele vai entrar em movimento. Minha massa é de 10 kg. E minha gravidade, a questão diz para eu usar 10 também. 10 vezes 0,4 é 4, ou seja, 40 newtons é a força que vai fazer com que ele entre em movimento. 40 e 40. Passou disso, ele vai movimentar. Na letra B, ele quer fazer o bloco se movimentar com velocidade constante, seja movimento uniforme. Então, vamos lá. Para eu fazer o bloco se movimentar, é Mi mg, porém esse Mi é o Mi o quê? Dinâmico. Que o Mi dinâmico vale 0,3, minha massa é 10, gravidade é 10. Então, a força com que ele vai se movimentar vai ser de 30 newtons. Então, bem trivial, assim, bem a aplicação de fórmula, né? Então, seguindo aí. Peraí, deixa eu... Vamos lá, questão 48. Um bloco de massa 22 kg encontra-se parado sobre uma mesa horizontal onde o coeficiente de atrito é estático e dinâmico é 0,6 e 0,5, gravidade 10. Idêntica a outra, só não tem desenho. Aí ele pergunta, fazer o bloco entrar em movimento. Para eu fazer, significa que ele está parado. Então, eu vou usar o Mi estático, que é 0,6. Ele se movimentar, eu vou usar o Mi dinâmico, que é 0,5. Só aplicar agora aí a formulazinha rapidinho, que a força é a força de atrito, que é Mi vezes a normal, ou seja, Mi mg. Então, o meu Mi é 0,6, minha massa é de 22, minha gravidade é 10. 10 vezes 0,6 é 6. 6 vezes 22 vai dar 110, 132 newton. Letra B é a mesma coisa, que é Mi mg. O que muda é estático e dinâmico, parado ou em movimento. Então, aqui é 0,5 vezes 22 vezes 10. 0,5 vezes 10, 5 vezes 22, 110 newton. Também questão mamão com açúcar, tá bom? O que eu quero que você compreenda nessa parte do Mi, estático e dinâmico, é que é mais fácil eu empurrar um corpo em movimento do que pegar um corpo parado. É mais fácil eu aumentar ou diminuir, tá? Então, o corpo está parado, eu tenho que aplicar uma força maior para ele se movimentar. Depois que ele está movimentando, qualquer forçazinha ele continua ali no movimento, tá bom?
Então, vamos mais. Tem mais questões por aí. Questão 49. Dois blocos A e B de massas iguais 8 e 2 kg, respectivamente, estão representados na figura abaixo. Os blocos são unidos por um fio inextensível e puxado por uma força F. Quando tiver fio, o nome da força vai ser tração, a tração no fio, que é a mesma coisa que a gente estudou no força de A e B e A, são iguais. Então, a resultante de A é só a tração, a resultante de B é a força menos a tração, tá bom? Ele quer aceleração, eu posso pensar do mesmo raciocínio. Qual é a minha força que eu tenho? De 20 newtons. Qual é os blocos que eu estou puxando? Um de 8 e um de 2, que dá 10. Então, 20 por 10, 2 metros por segundo ao quadrado é a minha aceleração. Mesmo raciocínio, junta tudo e divide. A tração, se você olhar, no caso do A, a força resultante de A vai ser a tração, só tem ela. Então, força resultante, MA. Quem é a massa de A? 8. Quem é a aceleração? 2. Então, a minha tração nesse fio, ela é 16 newton. Beleza? Então, pensa comigo. Se minha tração é 16, lá no B eu tenho uma força de 20 e uma tração de 16. Qual é a resultante de B? 4. Será que vai dar 4? Quem é a resultante, né? MA? A massa de B é 2 e a aceleração é 2. Deu ou não deu 4? Mesmo raciocínio das questões anteriores, tá? Então, olha aqui, ó. Se B tem uma força de 20 newtons e uma tração de 16, porque as trações daqui vão ser iguais. Então, quem é a resultante no bloco B? Puxa com 20 e puxa com 16, resultante de 4 newtons. Você pode calcular aí, ó. Força resultante na MA, a massa não é 2, a aceleração é 2, deu ou não deu 4 newtons? Então, você pode usar sempre esse raciocínio. Fica ótimo, 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 ótimo. Então, vamos lá. Vamos seguir. Questão 50. Minha gente, sem nem ler, eu vi a figura, minha cabeça já está pensando. Olhe para o sistema. Olhe e me diga qual é a força do sistema. Ah, não tem. Tem. Esse bloco, ele vem para cá ou vem para cá? O que você acha? Que ele desce ou que ele anda? Ele só anda para cá, para a esquerda, se eu puxar. Se eu não puxar, a tendência desse circuito aqui, desse sistema aqui, é descer. E que força é essa que puxa ele para baixo, para descer? Que força é essa que está aqui? Diga para mim. Peso. Peso é o quê? mg. Quem é a massa de B? 3. Gravidade. Ele não falou nada, eu posso usar os 10. 30 newtons. Quem está para cima? Tração. Quem está aqui? Tração. Beleza? Ele pediu a aceleração. Como é que eu acho a aceleração? Vejo a força que está puxando ele e vejo as massas de A e B. 7 com 3, 10. Então, a minha aceleração do sistema é 3 metros por segundo ao quadrado. E a tração? Se você olhar aqui no A, eu já acho a tração, porque a força resultante de A é a tração. Quem é a força resultante de A? É a massa de A, que é 7 vezes 3. Então, a resultante de A é 21. Então, aqui também a tração é 21. Entre a 30 e a tração é 21, quem é a força resultante de B? Se ele me perguntasse. 9. Precisa aplicar outra forma? Precisa fazer muita conta? Não. Já está respondido aí. Olha que bacana. Bom, né? Vamos mais? Ó, dois blocos A e B na figura de massas 2 e 3. 2 e 3, respectivamente. Encostados um no outro, são movimentados por uma ação de uma força de 15 newton sobre o bloco A. Então, essa força entra aqui. Nem sei o que ele quer. Faz o que sua tia está pedindo. Força que está sendo aplicada, total de massa. Já sei que minha aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, minha força resultante de B é 3 vezes 3. É essa aceleração vezes 3, dá 9 newtons. Força resultante de A é 3 vezes 2, que vai dar 6 newton. Acabou-se. O que ele quiser, eu já sei responder. Qual é a pergunta dele? Determine a aceleração dos blocos. Já achamos. 3. A intensidade da força que o corpo A faz sobre o corpo B.
Qual é a força que o corpo A faz no corpo B? É a força que B está recebendo, que é de 9. Está respondido. Acabou-se o que era doce, né? Agora sim, agora você fica triste por conta aí desse plano inclinado. E, gente, plano inclinado, você viu o ângulo? Realmente você vai precisar do seno, cosseno, tangente, essa parte de trigonometria, mas a banca acaba sempre dando esses valores, tá? E outra coisa, é olhar a força inclinada e decompor eixo X e eixo Y. E aí você segue normalmente, com tudo que eu já fiz agora. Vamos ver? Ó, não sei nem o que ele quer, não vou ler. Eu primeiro preciso falar das forças para você compreender comigo. Essa força F, esse bloco, ele não é puxado assim. Então, eu não posso usar essa força. Toda vez que tiver força em plano inclinado, eu tenho que decompor. Aqui é um eixo. Então, eu vou chamar essa daqui de Fx. E essa que está para cima é o outro eixo. O eixo X e o eixo Y. Aí, agora é onde entra a parte trigonométrica da coisa. Seno e cosseno. Será que você lembra que o seno, lá quando você viu no seu fundamental, era cateto oposto sobre hipotenusa? Será que você lembra que o cosseno era cateto adjacente? Adjacente é do lado. Será? Ó, seno de algum ângulo é o cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno de algum ângulo é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, aqui você tem que observar quem está do lado do ângulo e quem está oposto ao ângulo, para você saber se é seno ou se é cosseno. Você consegue entender que o Fx está do lado do ângulo, do ladinho? Então, vai ser F cosseno de 30. E o Fy, Rosa, não está de frente. Tá. É como se fosse aqui, ó, minha gente. Estaria oposto, estaria de frente. Então, o Fy é o F seno do ângulo, tá bom? Então, do lado, usa-se cosseno. E na frente, ou seja, oposto, usa-se seno. Como a questão já me disse que a força é de 50 newtons, e aí ele não me deu, né? Nem o seno, nem o cosseno. Pois é. Depois eu vou fazer uma tabelinha aqui. Deixa eu fazer logo aqui uma tabelinha. Vai que a banca inventa de não colocar isso para vocês, né? Ó, temos assim, seno, cosseno e tangente. Os ângulos de 30, de 45 e de 60. Como é que eu monto uma tabelinha dessa rapidamente? Eu vou colocar assim, ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Coloco raiz em todos que não é 1, porque raiz de 1 é 1. Divido por 2. Acabei de montar. E para eu achar esse outro aqui de baixo, a tangente, você vai dividir o seno pelo cosseno. Então, 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2, daria para simplificar o 2. Todos vai dar para simplificar o 2. E você só escreve o de cima pelo de baixo. Raiz de 3 por 1 é raiz de 3, raiz de 2 por raiz de 2 é 1. E 1 sobre raiz de 3 você teria que racionalizar. Daria raiz de 3 sobre 3. Sendo assim, você monta a tabela, tá? Mas o ideal era a banca ter dito aqui que, deixa eu escrever aqui, que seno de 30, certo? Seno de 30 seria 0,5 e cosseno de 30 seria 0,86 ou 0,50, era o ideal. Porque aqui eu coloco 50, quem é o seno de 30? É 0,5. Então, o que é que eu tenho aí no meu Fy? 50 vezes 0,5 vai dar 25 newtons. E aqui seria 50 vezes 0,86, que daria 43 newtons. Aí assim eu já consigo decompor as forças. Então, se eu fizer o meu desenhozinho aqui, eu tenho o meu bloco, que ele tem para baixo o peso, que ele tem para cima a normal, ele tem para cima ainda o meu Fy, que a gente acabou de ver que o Fy é 25. E ele tem para cá um Fx, que a gente acabou de ver que é 43.
Se ele tem 5 quilogramas, também não falou da gravidade, gravidade 10, então meu peso seria de 5 vezes 10, 50 newtons. Então, sem muita coisa, eu já consigo saber até a normal. Porque se o peso é 50 e tem 25 de Fy, como é que eu igualo essas forças? Só se a normal for 25. Porque o que tem em cima tem que dar o total que tem embaixo. Se não for iguais, não der igual aqui, tá errado, tá? Então, já consegui decompor as forças para entender. E ele falou aqui, ó, suponha que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície seja 0,2. Então, ainda aqui vai existir a minha força de atrito, que ela é o quê? Mi vezes a normal. O Mi é 0,2, a normal é 25, então daria 2 vezes 2,5, daria 5 newtons, tá? Agora eu não sei o que é que ele quer, vamos lá. Determine o valor da força de atrito para uma força que puxa o bloco com a intensidade de 50 newtons. Ora, acabamos de responder. 5 newtons seria essa força. Beleza? Agora ele poderia pedir mais. Ele poderia pedir aceleração do sistema. Entendeu? Aí o que você ia pensar? Vamos lá, colocar extra aqui. Se ele pede para mim a aceleração. Aceleração. Se o bloco está se deslocando aqui com 43 e o atrito está para cá de 5, então o bloco se desloca com 38. Qual é a massa dele? 5. Então, se eu dividir, 8, 16, 7,6 metros por segundo ao quadrado seria a minha aceleração. Ô, Rose, por que não fez no eixo Y? O bloco vai deslocar para a direita ou para a esquerda, ele não vai subir ou descer. Por isso que eu não uso a coordenada do eixo Y, tá? Então, vamos mais. Questão aí 53. Vamos nós. Aí você fala, cadê o ângulo, né? Ó, para baixo é o peso. E aí eu tenho que fazer formando 90 graus no bloco. Então, vai existir aqui e vai existir aqui. Aqui seria o meu PX e aqui seria o meu PY. Quando tiver um plano inclinado assim, esse ângulozinho que está aqui, ele é o mesmo que está aqui. Então, observe que o PX está de frente. Então, vai ser P seno. E o PY estaria do lado. Seria P cosseno. Por isso você não pode decorar. Aqui, ó, o meu X deu cosseno. Aqui o meu X está dando seno. Então, se você for decorar, você se enrola, você perde a questão. Você tem que fazer o desenho. Então, nesse caso aqui do triângulo, por semelhança de triângulos, esse ângulozinho que está aqui é igual a esse. Tá bom? Então, antes de eu fazer isso, vamos tentar achar seno e cosseno do ângulo. O que é que vai acontecer? Esse meu triângulo aqui, eu não tenho essa minha hipotenusa. 6, 8. Quem já teve aula de trigonometria comigo, de geometria plana, vai lembrar. 6, 8, 10. Triângulo retângulo, 3, 4, 5. Caso você não lembre de tudo isso, não tem muita opção. Você vai ter que fazer a conta para achar a hipotenusa. Que no triângulo retângulo, a gente diz o quê? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, 6 ao quadrado com 8 ao quadrado, eu tenho 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, isso é 100, e a raiz de 100 é 10. Então, se aqui é 10, agora eu já sei. Seno desse ângulo, cateto oposto, que é 6, sobre hipotenusa, que é 10, dá 0,6. Cosseno do ângulo, cateto adjacente, que é 8, sobre hipotenusa, isso vai dar 0,8. Agora eu tenho tudo. Então, vou decompor as forças aqui na próxima página. Então, vamos lá. Temos um bloco. Temos um peso. O peso é mg. A massa é de 5 kg. Então, 5 vezes 10, temos um peso de 50 newtons. Inclinado. Então, vou ter que achar o meu PY. Vou ter que achar o meu PX. Como se aqui, minha gente, meu eixo fosse assim, ó. Eixo X e eixo Y. Tá vendo?
Então, o meu PX está na frente do ângulo. Então, esse PX aqui, ele é P seno do ângulo. O peso é 50 e o seno do ângulo é 0,6. Então, isso vai ser 30 newtons. E o PY está do lado. Vai ser P cosseno do ângulo. Meu peso é 50 e o cosseno foi 0,8. Então, isso vai dar 40 newtons. Então, resumo da ópera. Nesse meu bloco, ele tem aqui um PY de 40. Ele tem para cá um PX de 30. Beleza? O que mais que ele quer? Um corpo de 5 kg é puxado com uma força de 50 newtons. Então, aqui, uma força de 50 newtons. Paralela, cadê o plano? Mostra na figura o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco vale 0,4. Se é dinâmico, é porque está andando o bloco. Então, agora pensa comigo, se eu estou puxando ele para cima, o meu atrito está para cá. Quem é força de atrito? Mi vezes a normal. O Mi, ele disse, é 0,4. E a normal, nesse caso aqui, ela vai ser de quanto? Minha normal aqui, ó. Deixa eu botar de outra cor. Ela tá aqui para cima. Nesse eixo Y, só tenho isso. A normal é igual ao PY. Então, é 40. Então, 0,4 vezes 40, 16 newton. Aí você poderia dizer para mim assim, Rosa, eu nem precisava fazer. Eu também acho. Porque pensa comigo, se eu tenho uma força de 50 newtons e para cá eu tenho um PX, cadê? Eu tenho um PX aqui de 30 newtons, o que é que vai acontecer no meu sistema? Esse bloco vai subir ou vai descer? Ah, ele vai subir? Com que aceleração? A gente já achou? Ah, não tem uma aceleração. A gente achou agorinha que a força de atrito é 16. Então, pensa comigo. Se ele sobe com 50 e tem 30 com 16 para baixo, ou seja, 46, ele está subindo com quanto? Com 4. Então, o bloco está subindo com 4, um bloco de massa 5 kg. Então, a aceleração seria 0,8 metros por segundo ao quadrado. Se ele me pedisse aceleração, né? Que ele nem pediu. Ah, não, ele pediu. A aceleração do bloco, 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, esse lance de forças, a gente tem que decompor as forças, tá? Ah, Rosa, isso é muito complexo. Se você não for bem organizado, ajeitar aqui os cabelos, né? Se você não for bem organizado, decompor as forças, principalmente no plano inclinado, fica difícil. Mas depois que você coloca o que está no eixo X, o que está no eixo Y, tem que haver um equilíbrio. Se eu puxo com 50, tem uma para baixo de 30, ele sobe com 20. Ah, tem uma de 16, ele sobe com 4. Quem sobe? O bloco. Se só tem um bloco, eu pego a força e divido pela massa, eu tenho uma aceleração, tá? Vamos mais, que tem mais modelozinho aqui dessa parte de leis de Newton. Olha aqui, mais uma. Eu não sei nem o que ele quer, mas eu vou entender o que eu tenho de força aqui. Se esse carinha tá aqui, para baixo, ele vai ter que ter um peso. E o peso eu já sei que é mg. Ele vai ter que me dizer, suponho que uma pessoa de massa 50 kg. Então, 50 vezes 10, eu já sei que tem um peso de 500 newton. O que mais que eu tenho aqui? Para cima, já que é fio, eu tenho tração. E essa tração vai vir aqui nesse fio até aqui, para puxar esse bloco. É a mesma tração. Então, o bloco também para baixo vai ter um peso. Será que ele deu a massa do bloco? Outro tinha me dado um bloco de 56 kg. Então, o peso que eu tenho é 56 vezes 10, 560. Minha gente, para e pensa. Se a caixa pesa 56, o cara pesa 50... se a caixa pesa 560, o cara pesa 500, esse circuito, ele desce ou ele sobe? Só é você pensar. O cara que é mais pesado, que no caso é o bloco, é 56... O que é que vai acontecer? 560 tirando 500, esse circuito ele desce com 60.
Acabou-se. Bora ver o que ele quer. Eu já sei que minha força resultante é de 60. Pererê, pererê. Aí ele pergunta aqui. Determina o valor da força da reação normal trocada entre o bloco e a superfície. Ora, a força normal aqui desse cara só pode ser o quê? Essa brincadeirinha aqui da tração. Não é não? Porque olha só, o peso dele que está para baixo é igual a essa tração mais a normal. Ele tem normal aqui. O meu peso é de 560. A tração é de 500. Então, a minha normal só pode ser de 60. Por que a tração é 500? Porque aqui, ó. Se esse cara tá com 500 para baixo, tem que ter 500 para cima. Esse 500 vem para cá. É como se a caixa puxasse com 560 e o homem puxasse com 500. Quem é a minha normal? O que falta para o sistema estar em equilíbrio, para o sistema estar parado. Beleza? Então, muito bem. Então, meninos, a gente se encontra aí no próximo bloco para a gente fazer questões da banca desse assunto aí de dinâmica, desse assunto aí das nossas leis de Newton. A gente vai ver como é que a banca cobrou esses assuntos, tá bom? Um beijo grande, até já já.